Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer e como prometido, ontem a gente falou sobre o Vinícius Júnior e a evolução dele, hoje a gente vai ver os melhores momentos, a habilidade, conversar um pouco sobre as características dele nesse vídeo. Antes da gente começar, eu já vou ser mais curtinho nessa introdução para a gente poder ir direto para o vídeo, vou pedir para vocês que vocês deixem a curtida de vocês, comentário aqui embaixo, sempre muito legal, ajuda no engajamento. E também, deixou a curtida, comentário, compartilha, se inscreva e, por favor, ative o sininho para a gente poder manter essa conversa e permitir que o YouTube notifique você que chegou um vídeo novo. Todo dia às 10 horas sai um aqui no canal. Beleza? Então, vamos para a vinheta e na volta mais Vinícius Júnior. De volta, pessoal, de volta. E antes da gente começar o vídeo, para valer, né, colocar na tela para vocês os melhores momentos, eu estou olhando aqui para baixo que eu estou com o site do Transfermarkt no celular. Não é propaganda, tá? É só para avisar vocês que ontem a gente falou muito do Vinícius Júnior e talvez seja interessante a gente começar identificando como vai ser como foi a última temporada do Vinícius Júnior. Ele participou, segundo o Transfermarkt, de 52 jogos, 35 pela Liga Espanhola, 13 pela Champions, ou seja, todos os jogos, 2 pela Copa do Rei, o Real Madrid foi eliminado cedo na Copa do Rei, e 2 pela Supercopa. Nesses jogos que ele participou, ele fez 22 gols e deu 20 assistências. Então, assim, ele participou de 42 gols em 52 jogos, uma média altíssima para um ponta, principalmente, e não é um ponta finalizador como o Cristiano Ronaldo, por exemplo, ou jogadores que caíram pela ponta e eram mais finalizadores como o próprio Neymar, Suárez, Messi. Ele é um jogador mais próximo de características de construção do que necessariamente de finalização. Então, assim, participar de todos esses gols é algo muito especial, tanto que ele foi eleito o 8º melhor jogador do mundo pela France Football. Então, assim, é um momento de ascensão na carreira do Vinícius Júnior e de consolidação no cenário europeu. Se a gente olhar os 3 grandes poentes do mundo hoje, dos moleques, a gente vai ter ele, o Mbappé e o Haaland, né? O Mbappé ficou em 6º, não ficou longe do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior fica em 8º e o Haaland em 10º. Então, assim, o que a gente imagina numa briga Haaland e Mbappé tem, de fato, a possibilidade do Vinícius estar ali, junto com eles, brigando pelos títulos de melhor do mundo ao longo das próximas temporadas. Por isso, o esforço do Real Madrid para manter e por isso o esforço de Paris Saint-Germain, por exemplo, caso o Mbappé fosse para o Real Madrid, de querer pagar, querer levar o Vinícius Júnior a qualquer custo para lá, justamente por entender que ele pode ser um desses expoentes jovens para o futuro dessas equipes. Tá? E a gente vai agora direto para o vídeo dos melhores momentos de Vinícius Júnior. A gente vai trocar uma ideia sobre este jogador do Real Madrid. Essas musiquinhas de tutorial me pegam muito. Boa pra caramba. Primeiro ponto que eu acho que a gente vai ter que observar e tentar ativar com mais tranquilidade vendo os vídeos do Vinícius Júnior. Primeiro ele possui uma relação com a bola, principalmente nas ações de drible e de condução, impressionante. De fato, ele possui esta capacidade de drible e de condução. É muito absurda essa relação dele com a bola nesse sentido, tá? Ele tem apresentado uma evolução muito legal em finalização, em passe, mas principalmente essa questão da condução e do drible, uma velocidade muito grande dele, e ele é fantástico nessa ação de 1 contra 1. Então, assim, ele permite para a equipe do Real Madrid um desafogo muito grande na ponta esquerda, principalmente nessas jogadas e nesses contra-ataques que passam a ter. E obviamente o jeito que ele vai estar jogando junto com o Benzema e com o Valverde, geralmente agora, facilita demais ele também. Tá? O Valverde é outro moleque muito bom dessa geração mais jovem que está no Real Madrid, ele, Rodrigo, enfim, geração muito boa. E nesse sentido, perceba como ele também tem uma questão muito legal, que é os dribles são em direção ao gol.
Então, assim, ele parte no sentido de melhorar a comunicação da equipe. E como que ele faz isso? Ele faz isso tirando a bola de uma zona de pressão e deixando a ação subsequente mais tranquila para quem for realizar. Então, assim, para além da relação com a bola que ele passa a ter, e é muito importante, ele é um cara muito bom nisso, como já falou, ele também faz esse processo de comunicação na ação ser muito importante, porque ele consegue tirar essa bola de uma zona de pressão e levar ela para um lado mais fácil para quem for fazer a próxima ação, tá? E como que ele faz isso? Se muitas vezes a gente pode observar, sei lá, o Modric, o Kroos fazendo algo nessa linha através do passe, o Vinícius Júnior vai fazer isso através da movimentação dele com a bola. Então, através do drible, através da condução. Então, percebe, ele está sendo pressionado, o próximo passe já está mais livre. Ele está pressionado, o próximo passe já está mais livre. Está pressionado, vai fazer o drible e ele pode partir para a finalização ou para o passe. Então, ele sai de uma situação de pressão de 2 adversários e vai direto para uma ação de passe, por exemplo, uma ação de finalização, onde ou ele estará em melhor condição, ou o jogador que ele vai encontrar da equipe dele estará em melhor condição também. Esse é um golaço que ele faz também. E isso tudo facilita esse processo de comunicação, ou seja, a forma como ele vai interagir com os próprios companheiros faz com que isso tudo seja facilitado. Tá? Esse é um ponto importante. Ele facilita a jogada. Ele não é um cara que vai complicar. E eu percebo, de novo, marcação, pressão, ele vai sair e vai ter menos adversários à sua frente e vai fazer com que a equipe dele, consequentemente, chegue mais próxima do gol com menos gente pressionando. Ou seja, ele consegue colocar os jogadores da equipe dele numa condição de jogo muito melhor. Novamente. Então, uma condição de jogo muito melhor. E quando ele parte para a situação de 1 contra 1 é muito difícil segurar o Vinícius. E outra coisa também, como ele parte em direção ao gol, muitas vezes ele vai pisar na área. E pisando na área, ele vai ter, obviamente, a possibilidade de receber uma falta, um pênalti, sempre próximo da área, justamente por essa característica de drible, de situação de confronto de 1 contra 1. É muito difícil o adversário dar esse carrinho, por exemplo, obviamente ele dá um carrinho mais de bloqueio do que de desarme, mas é muito difícil ele ter essa percepção do time correto estando dentro da área, e isso obviamente acarreta em pênaltis ou em faltas que possam ser aproveitadas pela equipe do Real Madrid, tá? Então, Real Madrid quanto a seleção brasileira. Para além disso, para a gente entender um pouco da estruturação de espaço dele, ele vai atuar mais pelo corredor esquerdo, mas numa situação geralmente de 1 contra 1, ou com um zagueiro, em caso de 3 zagueiros, ou com um lateral. Então ele acaba fazendo com que o lateral da equipe adversária fique muitas vezes para fazer a marcação inicial dele, e principalmente, como ele consegue fazer esse movimento de sair da marcação, de sair da pressão, uma situação de novo, com 2 caras pressionando, ele sai e deixa mais tranquilo, ele faz com que você tenha que dobrar muitas vezes a marcação e acabe também tirando outros jogadores da posição original, para que esses jogadores venham fazer tanto a primeira marcação quanto a cobertura na sequência. Ele joga pra caralho esse cara. Então, assim, é muito bom e faz com que a equipe tenha um desafogo muito grande. O Real Madrid passa a ter um desafogo muito bom com o Vinícius, e como ele não é um jogador que vai fazer uma série de passes para construir jogada, é um jogador muito mais de carregar essa bola, isso acaba acarretando, que ele pode ser utilizado tanto no momento de transição rápida quanto no momento de uma jogada mais construída. Então ele pode ser esse cara que vai fazer essa jogada de 1 contra 1 pelas pontas e desafogar a equipe no momento do passe, ou esse cara que vai encontrar uma situação onde ele vai fazer 1 contra 1 em velocidade, que nem foi com o Fernandinho na Champions, Ele vai ter 1 contra 1 naquele ponto, o Fernandinho estava lateral naquele dia, de lateral direito. Ele vai fazer a situação de 1 contra 1 ali, e ali ele vai ter espaço para ir conduzindo em direção à área, em direção ao gol.
Então esses são os pontos de vantagem onde ele vai conseguir explorar o espaço muito bem. Explorar o espaço, seja numa jogada mais construída, nesse tipo de situação onde ele vai ter o drible como recurso, né? Ele vai ter esse drible, a situação de 1 contra 1 para enfrentar, ou seja, numa jogada onde ele não vai ter uma situação de 1 contra 1 diretamente, do jeito que está aí posicionada, né? Mas ele vai ter o espaço para progredir conduzindo, e aí sim ele consegue gerar situações onde, de novo uma situação de 1 contra 1, ele vai conseguir gerar situações ali onde o adversário está desprotegido, né? Porque ele é muito mais rápido, geralmente, do que os adversários e leva vantagem posicional em direção ao gol, né? Então, uma situação assim, onde você tem 1 contra 1 só no final, ele consegue progredir muito bem e deixar o companheiro na cara do gol, como foi esse caso. Então, é um jogador muito bom, muito acima da média, vale a pena acompanhar e, principalmente, vale a pena entender esse tipo de movimentação, que é complementar ao que o Real Madrid tem de melhor com o Benzema, o que o Real Madrid tem de melhor com o Valverde e com os demais jogadores também. Tá? Então, assim, é um momento que ele vai ter como crescer muito nessa equipe, justamente por essas características desses jogadores que são excelentes para ele, fantásticas para ele. E isso facilita no que ele joga. Na seleção, talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade, principalmente nesse ciclo atual, justamente porque na posição que ele vai estar, talvez seja a posição que o Neymar esteja mais acostumado a atuar, e aí dificulte, né? E aí, se tiver de fato o Richarlison, por exemplo, ou algum outro camisa 9, é natural que você coloque o Neymar para jogar na posição original e coloque ou esse camisa 9, Gabriel Jesus, o Richarlison, o próprio Firmino, Pedro, alguém nessa posição para fazer esse equilíbrio maior, tá? Mas o Vinícius Júnior vem atuando muito bem, e se o Neymar, por exemplo, cair como falso 9 ou jogar um pouco mais centralizado, muito provavelmente o Vinícius Júnior ganha uma posição na seleção brasileira também. Bom, então assim, esses são os pontos que a gente tem para apresentar de Vinícius Júnior. É muito legal ver a evolução dele, é muito legal acompanhar esse desenvolvimento da carreira do menino, e principalmente é muito legal a gente começar a observar que o futuro do futebol brasileiro passa pelos pés de um jogador extremamente talentoso que é ele. Então, assim, vale muito a pena acompanhar, vale muito a pena torcer favoravelmente para esse menino, porque ele é o futuro do futebol brasileiro com uma tranquilidade imensa, né? Talvez ali, como a gente já comentou, você ainda tem o Endrick, tem outros jogadores, mas passa por eles, de fato passa por eles esse futuro, e então é um momento muito legal de acompanhar, torcer e entender, para a gente também entender o que a gente pode cobrar de performance dele, ainda mais agora que a gente está chegando próximo de uma Copa do Mundo e que geralmente as expectativas criadas assim, dos jogadores são sempre muito elevadas. Então é necessário a gente ter a noção de onde ele pode se encaixar e quais são as formas que ele pode atuar, justamente para a gente entender o que pode ser cobrado ou não dele. E, obviamente, isso tudo passa pelo entendimento do jogador. Beleza? Espero muito que você aí do outro lado tenha gostado do vídeo. Por favor, deixa o like de novo, caso você não tenha deixado. Também deixa o comentário. O que você acha dessa evolução do Vinícius Júnior? Qual é a tua opinião sobre ele? Você vê outro moleque do Brasil crescendo e podendo superar o Vinícius Júnior ou o próprio Neymar? Deixa aqui no comentário também. Sempre muito legal te ouvir. Compartilhe o vídeo com o máximo de gente possível. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do NSOC. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e valeu!